Shalom para todos os israelitas. Shalom para os estrangeiros de corações sinceros que amam a Torá. Aqui é o ancião Asaf Benami Crispim Levi, da comunidade israelita de Pereira Barreto. E o nosso objetivo é ensinar a Torá, os estatutos e os juízos do Eterno, pelos quais o homem guardando, ele viverá por eles. E todas os Yom HaRevi'i, todas quarta-feira, nós estamos aqui no nosso canal no YouTube para falarmos da Torá, dos estatutos e os juízos do Eterno. Nosso assunto é somente a Torá, como foram os assuntos de homens como Abraão, como Noa, como Yitzhak, Yaakov, Yosef, como Yahushua HaMashiach e outros justos que guardaram a Torá. A Torá, ela é nossa vida. O Eterno disse: eu coloco diante de vós a Raim, a vida, e a Mavet, a morte. Escolha, pois, a Raim para que viva, quando tu guardares os meus estatutos, meus juízos. Os homens perdem tempo com religiões, com filosofias, mas cumpra o seu dever. Seu dever é você guardar a Torá. O nosso dever é nós guardarmos a Torá, os estatutos e o juízo. Os 10 mandamentos que ficavam na Arca do Concerto e os 613 em volta, que nós temos que esforçar para guardar eles. Como disse o Eterno, socorri a um que é esforçado, a meu servo Davi. Bom, hoje nós vamos falar do item de número 136. Honrar e proclamar o ano do jubileu, 50 anos. Nós falamos do item 134, renunciar à produção de sua propriedade no ano do Shabat, que era o ano shabático. O 135, deixar de cultivar a terra durante o 7º ano. E hoje o 136, honrar e proclamar o ano do jubileu, 50 anos. Vaikra, Levítico 25. Vaikra, Levítico 25. O 10 ao 12. Levítico 25. Do 10 ao 12, que diz assim: e vós purificareis o 50º ano e proclamareis liberdade ao longo de toda a terra a todos os seus habitantes. Será um Yovel, um jubileu. A vós, e vós retornareis cada homem à sua possessão. E tu farás retornar cada homem à sua mishpahá. Um Yovel vos será no 50º ano. Vós não semeareis, nem cefareis aquilo que cresce por si mesmo nele, nem juntarei as uvas neles de vossa videira desnuda. Porque este é o Yovel, será kadosh a vós. Comereis o crescimento do plantio fora do acampamento. Então esse item da Torá, prestem bastante atenção, porque a Torá é detalhes. Honrar. Primeiro, vamos honrar o ano do jubileu. E depois proclamar, ou seja, nós guardarmos, honrarmos e depois nós falarmos desse ano do jubileu. Então, aqui, no versículo, em Vaikra 25, 10, diz assim: vós purificareis o 50º ano. Então, purificareis é o quê? É honrar, é você guardar, é você respeitar. Depois é proclamar, ou seja, você anunciar esse ano que ele tem liberdade.
para todos os israelitas que saíram da sua terra. Por exemplo, aquela terra no Oriente Médio, desde o rio Nilo no Egito até o rio Eufrates na Mesopotâmia, passando pelas ilhas, pela Síria, ali é a terra onde os escolhidos irão habitar. Só que esses escolhidos estão hoje em toda a face da terra. E o chamado, nesses últimos dias, é a volta para a Torá, aliar lê Torá. Por isso que, com a dispersão das 12 tribos de Israel e a mistura entre as nações, o Eterno permitiu isso, para que nos últimos dias nós voltássemos para a nossa terra, até que Ele prometeu dar, que Ele jurou dar a nossos pais, Abraão, Isaac, Jacó, Yosef e David. Mas nós só vamos voltar para a nossa terra quando nós guardarmos estatutos e o juízo. Os justos herdarão a terra, mas nenhum ímpio, nenhum aleivoso, ele herdará a terra. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os idólatras, os sodomitas, ficarão de fora todo aquele que ama o pecado e comete a maldade, e transgressores da Torá ficarão fora do reino. Bom, então e vós purificareis o 50º ano e proclamareis liberdade ao longo de toda a terra a todos os seus habitantes. Isso tinha que ser feito de 50 e 50 anos. Mas com a destruição do templo, do primeiro, segundo e do terceiro templo, o homem perdeu essa diretriz e se espalhou entre as nações e misturou com o costume das nações, com religiões pagãs, que nós vemos hoje em dia até dentro de Israel, né? As 3 grandes religiões têm origens pagãs. Então misturou com filosofia, com política, que destruiu a terra. Ai da terra por causa dos seus moradores, porque quebraram as alianças eternas, mudaram os estatutos, por isso a terra geme, pranteia e chora. Como disse o profeta Ishaial capítulo 24, 5 e 6. Bom, então, honrar e proclamar o ano do jubileu. Dois itens muito importantes, né? O purificareis, que é de honrar, você purificar, separar. E depois, o proclamar, que é de você anunciar, de você divulgar esse ano do jubileu, como eu estou divulgando aqui agora para vocês. Bom, a todos os seus habitantes será um Yovel, um jubileu, e vós retornareis cada homem à sua possessão. E tu farás retornar cada homem à sua mishpará. Nós vamos voltar às nossas famílias. Um é da tribo de Asher, outro é da tribo de Levi, outro é da tribo de Yahudá, outro é da tribo de Menashe, outro é da tribo de Dan, outro é da tribo de Asher. Então, essas famílias hoje estão espalhadas em toda a terra, misturaram com religiões, misturaram com outras raças, mas naquele dia voltarão, porque a palavra do Eterno não volta vazia. Bom, então, Yovel vos será no 50º ano, contava 49 anos, e no 50º ano dava-se descanso à terra naquele ano. Não se plantava, não se colhia, né? E vós não semeareis, nem ceifareis aquilo que cresce por si mesmo nele, nem juntareis as uvas dele de vossa videira desnuda. Então, no 50º ano, ano do jubileu, não fazia nada. Por isso que quando chegar os 120 jubileus, que terminar os 120 jubileus, os 6.000 anos, entramos para os 7.000 anos, para os 140 jubileus, né? E depois que terminar os 140 jubileus, aí vem o julgamento do trono branco.
em que os moradores da terra ficarão duas classes. Aqueles que não guardaram a Torá, mas foram cidadão de boas obras, ajudou o pobre, o órfão, viúvo, necessitado, contribuiu para a obra do Eterno. E ficarão os corruptos, os prostitutos, os assassinos. E no último julgamento, no final dos 140 jubileus, aí será tirado o cidadão de boas obras. 1000 anos antes, no final dos 120 jubileus, será tirado os que guardaram a Torá, os estatutos e os juízos do Eterno, que serão reis, sacerdotes e juízes com Mashiach e Yahushua, e julgarão o mundo. Aleluia, nos 140, no final dos 140 jubileus. Bom, então diz o 12 aqui, porque este é o Yovel, o jubileu, será Kadosh a vós, comereis o crescimento do plantio fora do acampamento. Você não plantava, você não colhia, você não ceifava nada, você comia daquilo que crescesse por si mesmo. Bom, vamos ver na Torá oral esse item de número 136, honrar e proclamar o ano do jubileu, 50 anos. Vamos para Bereshit, Gênesis 6:3. Bereshit, Gênesis 6:3. E Yahweh disse, meu rua não contenderá para sempre com o homem, porque ele também é carne, e seus dias serão 120 jubileus. Ou seja, né, nesse tempo o Eterno falou aqui, a tradução traz como anos, mas era a palavra jubileu, Yovel. Então, você multiplica 120 jubileus por 50, dá 6.000 anos. Então, quando findar esses 6.000 anos, o Mashiach vem para buscar os seus escolhidos, e ele reinará a terra com vara de ferro de Jerusalém, a partir de Jerusalém. E 1000 anos, os que guardaram os estatutos e o juízo do Eterno estarão com ele. Depois, quando findar os 7.000 anos, aí vem o julgamento do trono branco. Bom, vamos para a Torá no tempo de Yahushua e dos seus talmudins. Esse item de número 136. Honrar e proclamar o ano do jubileu, 50 anos. Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4, verso 18 e 19, que diz assim: O rua do soberano Yahweh está sobre mim, porque ele me ungiu para proclamar a Bessorá aos pobres, ou seja, as boas novas, a Torá aos pobres. Ele enviou-me para restaurar os abatidos de coração, para proclamar libertação aos exilados, que somos nós, e recuperar a visão aos cegos e abrir as prisões aos que estão cativos, e para proclamar o ano aceitável do soberano Yahweh, que é os 140 jubileus. Né? Aleluia. Em que ainda ficarão no julgamento, como eu disse, né, o cidadão de boas obras e os ímpios. E serão recolhidos o cidadão de boas obras. Tive fome e me deste comer, estava nu e me vestiste, estava enfermo e foste me visitar. Né? Então, isso aí é obra, não é mais palavra. Né? Mas o Eterno usa de piedade ainda, na sua grande misericórdia, com aqueles que foram caridosos,
deram as suas tzedakotes, aleluia, aos pobres, ao órfão, à viúva, ao necessitado, aleluia. Ajudaram muitos ensinadores da Torá a ensinar a Torá, a ir para ensinar a Torá. Então, que o Eterno te abençoe a sua família. Esta é a brachá do ancião Asaf para todos vocês. Shalom, shalom.